Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu até fazia uma brincadeira tempos atrás, né, que os meus vídeos são para quem tem no mínimo 14 anos de idade mental. Então eu falava, portanto, esquerdistas fora, porque vocês nunca vão chegar a essa idade mental. Se chegarem aos 14 anos de idade mental, deixam de ser esquerdistas, né, mas tudo bem. Sempre foi uma brincadeira. Agora, eu tenho os meus haters de estimação aqui, que nem deveriam assistir aos vídeos, né, mas assistem. E infelizmente comentam e falam besteiras enormes. Eu vou citar dois aqui. Primeiro, o Paulo. Paulo, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sei que você e o Vinícius vivem trocando farpas aí na área de comentários, ele brinca com você com ele e tudo mais. Até aí tudo bem. Agora, o que você fez recentemente, levantando o nome completo dele, que nem é tão difícil assim, porque o nome dele é um nome um pouco incomum, então é fácil de localizar o nome completo, e aí você verificar, né, insights oficiais, coisas sobre a vida dele e publicar aqui, rapaz, isso aí chega a ser perigoso, hein? Dá para entender que você está até difamando-o mesmo, né? Então você fala, olha, Vinícius tal, tome cuidado, alguém pode descobrir que você tem o nome inscrito na dívida ativa em tal lugar. Cara, isso é perigoso. Ter o nome inscrito na dívida ativa não quer dizer absolutamente nada sobre a pessoa. Pode ser uma dívida trabalhista, que a pessoa está inclusive ainda discutindo o assunto. Pode ser um IPTU atrasado, pode ser qualquer coisa, uma multa de trânsito. Agora, você não pode ir lá e falar assim, porque pessoas mal informadas podem achar que aquilo é gravíssimo e entender errado. E você pode estar, em última análise, difamando a pessoa, né? A gente não pode pegar dados de uma pessoa e expor assim publicamente, é uma coisa feia. Quando eu era criança, na minha escola, a gente dizia assim, enquanto dois estavam discutindo ou brincando, falava assim, apelou, perdeu. Paulo, você perdeu, porque você apelou, né? Aquilo que você está fazendo, você está tentando intimidar o cara com esse tipo de coisa. Que coisa baixa, que coisa feia, hein, Paulo? Coisa feia. E você vive perguntando aí, porque ele me mandou alguns questionamentos, por que você apagou o vídeo? Eu não apaguei vídeo nenhum, o YouTube infelizmente não permite que a gente fale determinados assuntos, senão eu bateria nos seus argumentos aqui, mas infelizmente a plataforma faz censura, vocês adoram censura, então eu não posso falar porque os vídeos são removidos sobre determinados assuntos, tá bom? Então eu não apaguei nada, você que é mal informado, eu já disse isso aqui, mas você é mal informado, né? Então segue o jogo aí, tá bom? O dia que o YouTube parar de fazer censura, a gente posta tudo de novo, tudo bem? Tranquilo? Então, Paulo, mas o que você fez foi muito feio, apelou feio, Paulo, feio que você fez, tá bom? E acaba não atingindo o objetivo colimado, só mostrando que você apelou, tá bom? Agora, o segundo caso é o caso do DM Pombo. DM Pombo, meu Deus do céu, antigo conhecido nosso, aquele cara que queria todo mundo trabalhando. Não, todo mundo isolamento na pandemia, menos a empregadinha dele que tinha que lavar a roupinha dele, um hipócrita, né? Agora, ele já passou vergonha aqui, quando eu fiz uma análise jurídica uma vez sobre o depoimento do Sérgio Moro. Eu não falei bem nem mal do Sérgio Moro na época, só falei que ele não ia chegar lá e apresentar as tais provas que a imprensa dizia que ele ia apresentar, porque seria uma burrice dele. E ele não é burro, né? Ele não é um idiota. Ele não ia fazer prova contra ele próprio. Não iria. Eu só falei isso e o DM Pombo falou, é mais fácil um boi voar do que isso acontecer. Bom, aconteceu do jeito que eu falei e o boi voou, cagou na cabeça do DM Pombo. Então o DM Pombo não entende nada de direito. Nada. É um curioso total. Eu fiz um vídeo no qual eu mostrei a minha tese jurídica de que racismo reverso não existe, existe racismo e ponto, não importa o direcionamento do racismo, se for de um lado para o outro, do outro para um, de tudo quanto é lado, racismo é racismo. Você pode até ter uma tese jurídica diferente, o que você não pode é fazer um argumento lateral, dizer, mas injúria racial é considerada racismo, tá, e onde que eu disse que não era, né? Eu apenas falei uma tese de que racismo é racismo e ponto. Aí ele veio com um monte de ladainhas, mas o cara não tem entendimento da realidade. Por exemplo, ele fez uma crítica à minha pessoa, dizendo que o meu comentário sobre o ministro dos Direitos Humanos atual, né, do governo Lula,
Ele disse que o meu comentário foi de uma desonestidade intelectual enorme, porque o ministro fez isso, fez aquilo, ele criticou o ato da assessora. Gente, eu não falei do ministro, DM Pombo. Em que momento você achou que eu falei bem ou mal do ministro? Eu usei o ministro para um exemplo apenas. Quer ver? Eu vou dar o exemplo aqui. Eu vou falar sobre você fazer uma prisão sem individualização de conduta, por generalização. Então eu pego e dou um exemplo, eu falo assim: olha, no jogo Flamengo e Fluminense, um torcedor do Flamengo matou um torcedor do Fluminense na porta do estádio e entrou com a sua camisa do Flamengo para assistir ao jogo. Aí o delegado, sabendo da informação, entrou lá e prendeu 40 mil pessoas com a camisa do Flamengo, pois são suspeitos do crime. Por que ele prendeu? Porque usavam a camisa do Flamengo. Eu estou falando mal da torcida do Flamengo? Não, de maneira alguma. Eu só estou usando a torcida, a camisa, o fato que eu criei, que é apenas uma hipótese que não aconteceu, é apenas uma suposição para ficar entendido, né? Não aconteceu de fato isso. Eu só estou dando um exemplo. Então eu não estou falando mal, não estou falando mal nem do delegado, porque o delegado é hipotético também, de uma situação hipotética que eu criei. Mas o DM Pombo disse que eu agi de maneira com desonestidade intelectual com o ministro. Vamos ver o que eu falei do ministro? Escutem aí, ó. Poder de maneira geral nas mãos, né? Nós tivemos aqui o Joaquim Barbosa, um negro, né? Que foi presidente do STF, então não é bem assim, né? Esse negócio de que o branco é sempre o empoderado e o negro é sempre o coitadinho, isso não é realidade, não é realidade. Se nós formos por esse lado, então nós teríamos que assumir, por exemplo, que o negro poderoso, né? Por exemplo, o ministro dos direitos humanos do governo atual, do governo federal, ele é negro, então ele não pode cometer um ato racista porque ele é negro, porque é uma coisa de fluxo de poder, não tem nada a ver. Por exemplo, ele tem muito mais poder do que o rapaz, o porteiro aqui do flat que eu estou hospedado, aqui em Rio Preto. Ele é loirinho, de olhos claros, mas ele chega de bicicleta ali para trabalhar, um rapaz pobre que mora na periferia. E apesar de loiro de olhos claros, ele é um rapaz que não tem poder nenhum. E não dá para comparar com o poder político, o poder econômico, o poder de maneira geral do ministro dos Direitos Humanos, do governo federal. Então, se ele chegar aqui na portaria e cometer um ato racista contra o porteiro, não vai ser racismo, porque é do negro contra o branco? É uma idiotice, não é? Então, se o rapaz lá, o porteiro, falar: eu não vou fazer a sua entrada aqui no prédio porque eu não gosto de negro, o negro é tudo nojento, eu odeio negro, se não caga na entrada, caga na saída. Bom, se o cara falar isso, ele tem que ser enquadrado em injúria racial, em ato racista, e tem que ser preso, tem que sofrer o devido processo legal, talvez até prisão em flagrante. Agora, o inverso também é verdadeiro. O poderoso, no caso, que é o ministro, bem mais do que o porteiro, se ele ofender o porteiro e disser: seu branquelo nojento, você é um imbecil, todo branco é idiota, todo branco é um retardado. Se o cara agir dessa maneira, ele não está errado também? É lógico que está, né? É óbvio que... Bom, a minha tese é essa, de que ninguém deve discriminar ninguém em função da cor da pele, não importa se é de um lado ou contra o outro, mas eu apenas criei uma situação hipotética. Agora, da onde vem a ideia desse hater que eu tenho, de que eu, de alguma forma, eu ofendi? Eu não ofendi, eu criei uma situação hipotética. Eu só usei a figura do ministro pelo fato dele ser negro e ele ser um cara com poder político, poder econômico maior do que o porteiro hipotético aqui do prédio. Só isso. De nenhuma maneira eu teci qualquer comentário sobre a pessoa dele. O seu comentário, sim. Eu poderia dizer que ele é desonesto intelectualmente? Não, mas para dizer isso eu teria que considerar que você tem um intelecto, talvez seja uma forçação de barra, né? Então você pisou na bola da DM Pombo. Ou você não assistiu ao vídeo, né? Está comentando, me ofendendo, né? Falando besteiras ao meu respeito, ou você não teve capacidade de entender o que eu disse. Eu acho que as duas situações são totalmente plausíveis, né? O duro é que esse tipo de cara vota, esse tipo de cara convence as pessoas. Esse é o tipo de cara
que vem aqui fazer críticas ao que eu falo sem nenhuma capacidade de entender o que eu falo. Por isso que eu falei, vai procurar lá os vídeos do Show do Esquerdão, lá, o advogado que diz que policial militar não é militar, talvez estejam mais ao seu nível. Tá bom, DM Pombo? Tá bom, Paulota? Espero que tenham entendido os recados. Até a próxima aí, pessoal.